Então a palavra de hoje, você já deve ter lido o título ali, é colocando a casa em ordem para a ativação do ambiente profético, ou para a ativação do destino profético. E essa frase, foi algo que Deus disse para Ezequias, coloque a sua casa em ordem. Deus disse isso para Ezequias. Mas eu não vou falar sobre a palavra de Ezequias, porque quando Deus falou isso para Ezequias, era porque Ezequias ia morrer. Deus disse: coloca a casa em ordem, porque tu vai morrer. Só que essa palavra que eu trouxe para vocês não é uma palavra para a morte, é uma palavra para a vida. Coloque a sua casa em ordem para o que Deus vai fazer. Quando a gente fala em ativação do ambiente profético, do destino profético, quando a gente fala em acessar o profético, nós estamos nos referindo a quê? Acessar o coração do Senhor e trazer à terra para nós a realidade, aquilo que o Senhor já falou. E isso é possível, sim. A palavra nos diz que isso é possível. Que o próprio Espírito do Senhor, que é o único que sonda e que conhece os desejos, o que está no coração do Pai, Ele revela ao nosso espírito aquilo que está no coração do Pai. E é isso que é acessar um ambiente profético. É trazer aquilo que já está no céu disponível para nós. Trazer para a realidade. Amém? E a base dessa palavra está em Lucas. Mas eu parto do fundamento da nossa visão: cada casa, uma igreja, cada família, um sacerdote. É a partir dessa perspectiva que nós vamos construir esse entendimento, esse conhecimento. De que cada casa é uma igreja e de que cada família tem um sacerdote. Porque essa, além de ser a nossa visão, a visão que Deus nos deu, o entendimento que Deus nos deu, para mim, é a visão da igreja do futuro. A igreja nas casas, como o pastor Érico falava. E que o avivamento ele vai começar nas casas. O avivamento ele não tem dono, ele não tem placa, ele não tem nome. O avivamento ele vai acontecer no coração do povo de Deus. Amém? Então nós como igreja, a gente entendeu o nosso propósito. Fomos chamados para sermos sacerdotes em nossos lares. Segundo 1 Pedro 2,9, que diz que todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Que o Senhor nos fez sacerdotes na nossa casa. Nós discernimos também o tempo que estamos vivendo e qual é o nosso papel. Nós somos uma voz e estamos preparando o caminho do Rei. Amém? Então essas duas coisas são muito importantes. O nosso propósito, a nossa missão. Nós somos chamados para sermos sacerdotes e nós somos a voz. Nesse tempo, nessa estação, o chamado de sacerdote ele é universal, ele é para todos. Ele transpassa todos os tempos, desde que Jesus veio. Mas hoje, nessa estação que estamos vivendo, nós estamos sendo chamados pelo Senhor para sermos uma voz e preparar o caminho do Rei. Preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Então eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 1 de Lucas, versículo 5. E Deus colocou no meu coração falar sobre essa família. Porque há uma similaridade de estações que estamos vivendo. Essa família aqui, que é a família de João Batista, e o que as famílias estão vivendo hoje. Lucas 1:5 fala o seguinte: quando Herodes era rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Frisa essa parte, eles eram justos e obedeciam cuidadosamente.
a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Achou que ia ser recolhido, acredito. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário. Eu me perdi. E se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou, e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Então, nós vemos aqui uma família, que é uma família sacerdotal. Assim como nós. Porque nós fomos chamados para sermos uma família sacerdotal. O que é uma família sacerdotal? Que serve ao Senhor. Todos nós fomos chamados. Quem está com a sua família e com a sua esposa, pega da mão dela, olha no olho dela e diz: nós somos uma família sacerdotal. E para que, como uma família sacerdotal, possamos destravar o destino profético da nossa casa. Olha, nós temos a responsabilidade desse destino profético da nossa casa. Não é a pastora, não é o pastor, é você, sacerdote, é você, mulher, que é sacerdote também. Nós vemos aqui que Isabel também era sacerdotisa. Nós precisamos observar algumas verdades bíblicas que serão fundamentais para nos posicionar como ativadores, como uma voz que gera vida e que conecta o céu com a terra, alinhando os propósitos eternos. Você é essa voz dentro da sua casa, que conecta o céu e a terra, e que ativa os destinos proféticos dos seus filhos, da sua esposa, da sua família. Você. Repete comigo, diz: sou eu. Primeiro, Deus, Ele não se move no nosso tempo.
E a gente é ansioso, né? A gente quer que as coisas aconteçam logo. A gente anseia por ver o resultado da nossa oração. Nós oramos e a gente quer assim, efeito miojo, papum. Deus já respondeu, tudo aconteceu. Não. Mas as promessas de Deus, elas não falham. E elas não tardam. Elas acontecem no tempo certo, pois não é na força do nosso braço, mas sim pelo mover do Espírito e para um propósito. Olha o que acontece quando as coisas são feitas na força do braço. A gente pode ver a história de Abraão, que Sara, na sua ansiedade em dar uma descendência para Abraão, ela não esperou o tempo do Senhor, ela ofereceu a serva. E Abraão teve um filho com a serva, que estava fora do propósito do Senhor. E isso aí gerou uma confusão na família, que até hoje essa descendência está em guerra. Não é na força do nosso braço, é no tempo do Senhor. Amém? Esterilidade não é sinal de castigo, de pecado ou desaprovação de Deus. Não é sinal. Porque nós vemos aqui que Zacarias e Isabel, eles eram justos diante do Senhor. E eles seguiam os mandamentos minuciosamente. Mas ela era estéril. Então não era porque eles eram pecadores, não era por castigo. É porque Deus tem um tempo específico para todas as coisas. E Deus tem propósito para cada vida que é gerada. Deus, Ele se move por propósito e não por conveniência do homem. Não é porque nós queremos, não é no nosso tempo, não é da nossa forma. Não, é no tempo dEle, dentro do propósito dEle. E o engraçado é que os grandes homens da Bíblia, eles foram gerados através de ventres estéreis. João Batista veio de um ventre que era estéril. Isaac, Jacó e Esaú vieram de ventres estéreis. Samuel, ventre estéril. José, Benjamim, ventre estéril. Então, quero liberar uma palavra para as mulheres que ainda não conceberam aqui. Espera, que Deus está gerando um homem e uma mulher de Deus nesse ventre. É com um propósito, é no tempo certo, é na vontade dEle, porque Ele tem um propósito. Então não desanime, continuem crendo. Outro ponto, a dúvida cala a voz profética, mas a fé é ativadora da voz profética. Deus nos deu autoridade para destravar destinos e para trazer à terra aquilo que já foi gerado no céu. Zacarias recebeu do Senhor o nome do seu filho. Ele recebeu do céu. Porém, Zacarias, ele não creu. E quando nós não cremos nas promessas, nós perdemos a nossa voz profética dentro da nossa casa. Por isso nós precisamos crer, mesmo que a gente ainda não veja. Nós precisamos acreditar que Deus é um Deus que faz, que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E nós precisamos depositar a nossa fé nele, porque quando nós cremos, nós somos uma voz. Então, para sermos uma voz, nós precisamos crer. Só então nós seremos ativadores do nosso destino, nós seremos ativadores proféticos dentro da nossa casa. O nome João carrega o destino e o propósito daquela criança. E Deus é tão perfeito,
E o nome ele significa tanto, que nós vemos que o nome de João ele veio do céu. E nós precisamos ter esse entendimento até do nome que nós vamos colocar nos nossos filhos. Porque nós estamos dando a eles um destino. Nós estamos dando a ele um nome, um legado, um propósito. O nome está diretamente ligado com a identidade. Eu estou dizendo quem esse serzinho, essa criança será. E nós vemos aqui, nessa palavra, mais à frente ali em Lucas 1,60, eu não vou ler para não ficar longo. Mas Zacarias ainda estava sem voz. E queriam colocar o nome da criança de Zacarias, como pai. Mas não era esse o nome que Deus tinha escolhido. O nome era João. E a mãe disse, o nome é João. E diziam assim, mas João, não tem nenhum João na tua família. Por que vai colocar João? Tem que ser Zacarias como pai. Não, mas aqui Deus está mudando o destino da família. Deus estava dando um novo nome. Deus estava dizendo, não vai ser igual ao pai. E muitas vezes a gente quer continuar e perpetuar, muitas vezes até maldições dentro da nossa própria casa na ignorância. Ah, porque é igual ao pai, porque o meu avô era assim, porque a gente fazia assim, porque a gente era assim, então eu vou dar esse nome. Mas aqui nós vemos uma maldição sendo quebrada e algo novo sendo trazido. Não vai ser como o pai. E você tem que declarar isso na sua casa. O meu filho não vai ser como eu. Ele vai ser do jeito que o Senhor quer. Ele vai ser segundo o molde que o Senhor estabeleceu. Segundo a identidade que o Senhor estabeleceu. Ele não vai cometer os mesmos erros que os meus antepassados cometeram. Ele não vai carregar essa maldição. Ele não vai carregar essa história. Ele não vai carregar esse fracasso. Não, ele vai viver algo novo. E nós somos responsáveis por esse destino profético, por esse nome que nós demos para os nossos filhos, por afirmar a identidade deles. E nesse momento de afirmar a identidade, quem seria João, a voz de Zacarias voltou. Porque quando nós estamos cumprindo com a nossa missão, com o nosso papel de dar destino aos nossos filhos, nós somos uma voz profética. O Senhor libera a nossa voz. O Senhor libera a nossa voz. E nós vemos mais para frente ali, que depois que a voz de João voltou, a voz de Zacarias voltou, ele começou a profetizar, diz, capítulo 1, versículo 67, diz, Benedictus, a profecia de Zacarias. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Porque ele viu a promessa do Senhor nos seus braços. E ele disse, é João. E sabe o que significa João? João, o nome João declara a graça de Deus. Significa Deus é gracioso, agraciado por Deus. Deus é cheio de graça. A graça e a misericórdia de Deus. Sabe o que esse nome e a vida desse menino estava dizendo? É chegado o tempo da graça. É chegado o tempo da graça. E era essa nova estação que estava chegando sobre Israel. O tempo da graça. Era isso que significava o nome de João. E o ministério de João era conduzir as pessoas ao arrependimento. Porque isso que a graça faz, ela nos conduz ao arrependimento. Quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, quando nós entendemos o plano da salvação, quando nós reconhecemos os nossos pecados e nós nos deparamos com um Pai que nos ama do jeito que nós somos, essa é a graça, independente de quem nós somos. Então esse amor nos constrange e nos leva a um arrependimento. Nossos ideais
não são os ideais de Deus. A gente é excelente em criar ideais. E nós criamos o filho ideal. Quando nós geramos um bebê, nós idealizamos ele na nossa mente. Nós temos desejos. Nós criamos um ideal de filho. Nós idealizamos como vai ser o seu crescimento. Às vezes, desde que o Senhor me deu essa palavra, minha garganta começou a arranhar. Mas eu vou ser uma voz de ativação nessa manhã sobre a vida de vocês. Amém? Nós idealizamos como vai ser, e alguns pais idealizam até a profissão do filho. Tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai ser. Mas o ideal de Deus não é o nosso ideal. E muitas vezes, quando aquela criança vai crescendo, ou quando ele fica jovem ou adolescente, nós nos frustramos com quem aquela criança se tornou. Às vezes, realmente eles espelham muitas coisas nossas, da nossa família, muitos traços. E muitas vezes nós nos frustramos, porque nós imaginamos que deveria ser de uma forma, mas Deus estabeleceu de outra. E quando nós olhamos para a vida de João, vocês podem imaginar a expectativa que Zacarias e Isabel colocaram? Porque o que o anjo disse? Que ele seria grande diante do Senhor. Grande. Se eu ouvisse falar assim naquela época, que um filho meu seria grande diante do Senhor, eu já ia imaginar ele entrando como um príncipe de Israel. Maravilhoso. Imaginaria isso. Porque a nossa noção de grandeza é diferente da noção de grandeza do Senhor. E nós vemos aqui João, a palavra fala que João cresceu e se fortaleceu em espírito, e ele viveu no deserto, até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. A palavra fala que João, ele se vestia com roupas de... Era camelo, né? Agora me deu um branco. Com pele de camelo. E ele comia gafanhoto e mel. Nossa! De repente, talvez, por uma brevidade de tempo, Isabel e Zacarias não conseguiam contemplar João como um sacerdote. Porque talvez na cabeça dele, João, ele deveria estar lá, vestido como um sacerdote, usando colete sacerdotal, com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, entrando no santuário e oferecendo incenso, como todos os filhos dos outros sacerdotes faziam. Deveria ser assim, o ideal. Mas João não. João era diferente. João vivia no deserto. E João comia gafanhoto e mel. E hoje, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos muitas crianças que são diferentes. Nós temos muitas crianças atípicas, que fogem do padrão, fogem da regra. E às vezes nós não conseguimos contemplar a grandeza do Senhor na vida deles. Mas o Senhor tem um propósito. E o Senhor forja os seus guerreiros no deserto. Eu amo olhar para as crianças. E eu me emociono. Porque quando eu olho para eles, eu não vejo uma criança. Eu vejo alguém grande diante do Senhor.
vejo cada projeto do Senhor na vida deles. Eu consigo enxergar os planos que Deus tem. Às vezes eles têm uns temperamentos muito desafiadores, mas eu consigo ver eles pisando na cabeça de Satanás, porque eles vão precisar ser uma geração forte, forjada no deserto, porque nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos preparando o caminho do Senhor. Quando eu olho para eles, eu vejo que eles vão ser um potencial no reino de Deus. Eles vão ser desbravadores, eles não vão temer. Sabe esse temperamento desafiador que hoje te desafia e desafia um sistema? É o temperamento que amanhã vai se levantar e não vai se render diante da Babilônia. Esse é o temperamento de Sadraque, de Mesaque. Hoje nós não vemos, mas o Senhor já está agindo. Então olhe para o seu filho e seja um ativador do seu destino profético. Seu filho pode ser uma criança atípica. Você pode ser uma família atípica. João Batista era atípico. João Batista era atípico. Talvez seu filho tenha um transtorno, seja autista, tenha uma seletividade alimentar. João Batista comia gafanhoto e mel. Isso não vai ser um limitador para que ele seja usado poderosamente pelo Senhor. Amém? Para sermos uma voz, algumas evidências precisam nos acompanhar. Precisamos ter as marcas de quem foi chamado para um propósito. Então nós podemos olhar para a vida de João Batista, porque assim como nós somos pais ativadores, nós também somos avós. Primeiro, santidade. João não tomava vinho ou bebida forte. Ele não se embriagava com o fruto da terra, estava sóbrio e consciente da sua missão. Entender que eu fui chamado, que eu fui separado para um propósito. E que eu não me embriago. A questão aqui não é o vinho, não é a bebida alcoólica em si. A questão aqui é eu estar embriagado com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra. Eu estar iludido, eu estar criando tesouros aqui. Eu estar buscando as coisas terrenas. Não. Quando nós somos uma voz, nós entendemos o nosso chamado, a nossa missão. Nós não nos embriagamos, nós não nos iludimos com esse mundo, com o que essa terra pode oferecer. Sabemos que Deus tem muito mais. João era cheio do Espírito Santo. Isso aqui foi com base na palavra ali que o anjo liberou, de quem ele seria e de quem ele foi. Ele era cheio do Espírito Santo. Cheio significa completo, que não cabe mais nada. Quando eu digo que essa caneca está cheia, eu não consigo colocar mais nada dentro dela, não cabe mais nada. Isso é ser cheio. Quando a gente fala que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, significa que aqui dentro contém somente o Espírito Santo, ela está cheia. Quando nós estamos cheios, não cabe mais nada. Não cabe o eu, não cabe a minha vontade, já está pleno, já está completo. E João, ele era assim, ele era cheio do Espírito Santo. João, ele tinha um compromisso com a verdade. Ele conduzia as pessoas ao Senhor em arrependimento, um novo nascimento e uma transformação de vida. João, ele confrontava aquilo que estava errado. Ele não tinha medo de falar a verdade, de viver uma verdade. E João levava as pessoas ao arrependimento. Ele não era conivente com o erro dos outros. Mas ele falava a palavra do Senhor
diz da seguinte forma. A palavra do Senhor nos fala isso. Voltemos, nos arrependemos. Se volte para o Senhor. A vida dele apontava para Cristo. E João, ele se movia no poder e no espírito de Elias, preparando o povo para a vinda do Senhor, fazendo o coração dos pais se voltarem aos filhos, e fazendo os rebeldes aceitarem o conselho dos justos. E essa parte é muito importante, porque fala sobre um ministério de restauração familiar. Por quê? Porque ele se movia no espírito de Elias, fazendo o coração dos pais se voltarem para os filhos, e os rebeldes se converterem e aceitarem o conselho dos justos ou dos pais. Em Lucas 3:4, eu quero que você abra. Nos fala como era exercido esse ministério. E Deus falou muito comigo através dessa palavra aqui. Sobre o alinhamento, sobre o ajustamento da família. E como nós, como sacerdotes, como uma voz, nós vamos preparar o caminho. Vamos começar por onde? Pela nossa casa. Começa no núcleo familiar. A transformação da família começa no núcleo familiar. E nós, como sacerdotes, como voz que destravam destinos, vamos preparar o caminho do Senhor ali. Porque é através da nossa casa, da nossa vida, da nossa família que o Senhor vai entrar. É através de nós. Seu vizinho não vai conhecer Jesus se alguém não falar para ele. Vai ser através da sua casa. Lucas 3, versículo 4 diz: o profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados, e todos verão a salvação enviada por Deus. Aqui ele nos fala de um processo. E preparar o caminho do Senhor envolve esse processo. Abrir uma estrada para o Senhor, para que Ele possa passar. Nos fala em vales aterrados, montes, colinas nivelados, curvas endireitadas, os lugares acidentados aplanados. E Deus me falou sobre cada um desses processos. Os montes e as colinas serão nivelados. Deus me falava que é necessário uma quebra de orgulho das figuras de autoridade do lar. Todo aquele que se levanta num espírito soberbo, altivo, orgulhoso, vai precisar ser quebrado, vai precisar ser aplanado, para que o Senhor possa passar, porque o orgulho é uma barreira para o mover do Senhor, porque o Senhor, Ele resiste ao orgulhoso. Nós precisamos abrir mão do poder, do lugar de altivez e soberba dentro da nossa casa. Abrir mão da razão, não pelo erro, mas pela verdade da palavra. Porque muitas vezes nós somos os detentores da razão. Mas não é nenhum nem outro que tem a razão, é a palavra que tem a razão. Essa é a verdade. Precisamos reconhecer que temos que mudar. Nós precisamos
nos render à vontade do Senhor e não à nossa. E muitas vezes nós queremos que dentro da nossa casa seja feito as coisas segundo a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Porque é impressionante, mas às vezes nós achamos que sabemos mais do que o Senhor. E isso é orgulho. Isso é soberba. E o Senhor não vai agir enquanto esse monte não for nivelado. Buscar um coração quebrantado, humilde, que ama e perdoa. Não há conexão com Deus sem mudança de postura. O Senhor não irá agir onde há um monte ainda que necessita ser nivelado, aplanado. Tem pais que perderam seus filhos dentro de casa por serem inflexíveis e duros demais. Preferem perder o amor e a admiração dos filhos do que perder a razão. Reconhecer a nossa humanidade é o primeiro passo. Isso aqui nos diz sobre ser um odre novo. Lembra que a pastora Sheila falou que o odre velho ele é enrijecido? E muitas vezes nós temos homens e mulheres dentro de casa enrijecidos, agarrados na sua razão, na sua posição de autoridade, inflexíveis, que não se dobram, não se rendem, exercem um governo dessa casa com dureza, com severidade, não só homens, mas mulheres também, mulheres enrijecidas, mulheres que perderam a sua essência de amor, mulheres que se endureceram pelas situações, pelas circunstâncias da vida, embruteceram, se tornaram um odre velho. E o processo de odre novo significa que nós precisamos nos dobrar e permitir ser aplanado. E o Senhor quer te aplanar. Os vales serão aterrados. O vale é um buraco, né? Assim como o monte é algo elevado, o vale ele é o contrário do monte. O vale é para baixo. O vale é um buraco. E os vales serão aterrados. Isso está nos falando sobre o vazio existencial, sobre as feridas da alma, as lacunas, as faltas, as dores, que só o Senhor pode preencher e sarar as nossas feridas. E o Senhor quer aterrar esses vales, preencher essas dores, essas faltas. A cura, ela começa no lar. Por isso que nós precisamos buscar a restauração. Porque a maior parte das feridas foram feitas no lar. Então nós precisamos da restauração no lar. Com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão. Precisamos dessa restauração. Essas feridas foram feitas ali no lar. Onde era o ambiente para ser mais seguro para nós. Era para ser um ambiente de afirmação, de vida, de empoderamento, de identidade. E muitas vezes o lar, ele é o contrário de tudo isso que era o plano do Senhor. Ele é um lugar de desconstrução de identidade, de humilhação, de feridas, de abusos. E essas feridas são feitas por ausências, por abandonos, perdas. Nós ficamos presos. E a chave é o perdão. Nós precisamos sarar as nossas relações e nos conectar com a nossa família. Só assim os vales serão aterrados. Através do perdão e da restauração. Porque essa pessoa, a família é um laço de sangue. Ela é um pedaço nosso.
E quando ele é arrancado, ele faz falta. Porque era para estar ali, exercendo aquele papel. E essa falta de restauração familiar, ela nos deixa um buraco, um vazio. A gente tenta preencher, a gente tenta tapear. A mulher fala que não precisa de homem, que cria os filhos sozinha. Não preciso de marido, eu me viro. Na verdade, isso é orgulho. Na verdade, nós somos frágeis, vulneráveis. Nós precisamos sim. Mas a vida embruteceu. Deixou um odre velho. Cascadura. Não preciso de ninguém. Da minha família mais. Na verdade, nós precisamos uns dos outros. E isso está diretamente relacionado com os relacionamentos dentro da igreja. Eu li algo essa semana e eu não vou trazer isso como verdade, tá? Porque eu li e não estudei, não me aprofundei, não busquei conhecimento. Mas eu li. Mas vou trazer a nível de reflexão, para que a gente pense sobre isso. Não como a nível como uma verdade absoluta. Eu li essa semana que o nosso relacionamento com o nosso Pai reflete e nos ensina o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Amém? Isso era o entendimento que a gente já tinha. O nosso relacionamento com a nossa mãe nos mostra e nos ensina como é o relacionamento com o Espírito Santo. Porque a mãe, ela consola, ela acolhe, ela abraça, e esse é o papel do Espírito Santo também nas nossas vidas. E o nosso relacionamento com os irmãos, ele simboliza o nosso relacionamento com Jesus. Então, a família natural, ela nos ensina a nos relacionar com a Trindade. Trouxe isso para a gente refletir. Mas o que eu quero te dizer? Que a forma como tu te relaciona em casa com a tua família, isso vai refletir nos teus relacionamentos dentro da igreja, como tu enxerga a figura paterna do pastor, como tu enxerga a mim como pastor, e como tu enxerga os teus irmãos e como tu te relaciona com os teus irmãos. Então, se nós não somos sarados em casa, isso vai refletir aqui dentro, no corpo de Cristo. Eu assisti uma live da pastora Sheila essa semana também, que ela falava na ferida materna. A gente sempre fala na ferida paterna, né? Mas também há a ferida materna. De mães que abandonaram, mães que foram negligentes. E isso influencia diretamente em como eu vejo a igreja como mãe. Que a igreja é uma mãe. Então nós precisamos ser sarados. Nós precisamos ter os nossos vales aterrados. E as curvas serão endireitadas. Algumas versões têm os caminhos tortos. Eu prefiro usar essa versão. O caminho para o Senhor deve ser um caminho reto. O que está torto na tua vida? Que precisa ser endireitado. Precisamos avaliar e refletir o que precisa mudar e tomar atitudes para corrigir a rota que está errada. De repente, a tua vida começou toda errada. Começou tudo torto. Começou tudo mal. Mas o Senhor pode endireitar. Mas isso depende de você reconhecer os caminhos que estão tortos. Se avaliar. Sentar em casa com a tua família. O que nós precisamos endireitar na nossa casa para que o Senhor passe por esse caminho, para que o Senhor passe por aqui. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida. Nós precisamos preparar o caminho para Jesus passar na nossa casa. Não tenha medo
Isso é importante. Não tenha medo. Corrija seus filhos. A gente tem medo de corrigir os filhos. A gente tem medo desse serzinho minúsculo. A gente tem medo que ele deixe de nos amar. A gente tem medo. Não tenha medo, se posicione com a sua esposa. Maridos, não tenham medo. Eles nem olham para a esposa agora, é o momento que eles olham só para mim. Respira agora, respira pelo nariz, solta o ar pela boca. Confia no que vai dar tudo certo. Se não der, manda ela para mim. Manda. Esposas, se posicionem com seus maridos no seu limite de respeito, reconhecendo quem ele é dentro da sua casa. Seja o pai que os seus filhos precisam e não o que a sua esposa deseja. A gente é mole. Bate no filhinho da mamãe. Não bate de jeito nenhum. Fala grosso com o filhinho da mamãe. Não fala, capaz. É um espetáculo. É um show. O circo tá armado. O barraco pegou. O piti da era. Amadas, os nossos filhos precisam ser corrigidos pelo pai. Porque a gente é mole demais. A gente vai lá, cada um no seu papel. É assim, um bate, o outro assopra. Já ouviram falar isso? Um bate, o outro assopra. Quando o pai corrigiu, vai lá, acolhe. Pois é, meu filho, é o teu colo. Pois é, tu errou. Tu errou, o teu pai corrigiu porque ele te ama. Tu estava errado. Tu não pode desobedecer o teu pai, mas tu acolhe com amor. Esse é o teu momento. Deixa o pai corrigir. O pai às vezes é meio bruto, é homem, ainda mais menino. Senão se cria uma lady. Aí depois vem pra cá, o pastor diz um não, corrige uma vez, chora um mês inteiro. Sabe por quê? Você irá prestar contas para Deus e não para sua esposa do ensino do seu filho. Para Deus. Depois lá ela vai sumir. Lembra Adão e Eva no paraíso? O Senhor perguntou para quem? Para quem? Foi para Adão. Então, meu querido, é contigo o negócio. E para concluir, se os maridos não fizerem, manda para o pastor. Para concluir, eu quero falar um pouquinho com os homens. E depois eu vou falar um pouquinho com as mulheres. E já vamos dar uma ensaiadinha pro seminário de casais. Que vocês todos virão em nome de Jesus. Porque assim, eu vou fazer uma chamada. Eu vou fazer uma chamada. Quem não tiver, não adianta nos chamar o resto do ano pedindo aconselhamento e visita e chorando. Porque não vamos. Eu vou olhar lá na listinha, estava no curso. Ah, tá, tem interesse em aprender, está buscando se ajudar. Porque se tu não te ajuda, eu não vou te ajudar. Então vocês têm que vir no seminário de casais. O que é colocar a casa em ordem? É cada um exercendo o seu papel de forma bíblica, que o Senhor determinou, e não com base em culturas, não com base em traumas, em ideologias, porque muitas vezes nós estamos agarrados nisso, numa cultura ou numa ideologia. Não, o padrão é bíblico, é o que o Senhor fez, é o casal original, é Adão e Eva. E agora eu quero falar um pouquinho com os homens. Eu quero te posicionar no teu papel. Essa é a minha função hoje aqui.
te ativar e te posicionar no teu papel para te ajudar a tu colocar a casa em ordem. Isso, os homens em pé. Esperar todos se levantarem. Homens, não esqueçam o seu propósito. Vocês são o líder espiritual da família. Agora eu quero que vocês repitam comigo, bate no peito e diz: eu sou o líder espiritual da minha casa. Mais forte agora, com quem tem autoridade. Tem gente que está, sou o líder, olhando para a esposa assim, espiritual da minha casa. Se ela deixar, não, bate no peito aí, diz: eu sou o líder espiritual da minha casa. Agora tu vai olhar para ela, tu vai dizer isso para ela. Olha no olho dela sem medo, sem medo. Diz agora: eu sou o líder espiritual da minha casa, da nossa casa, da nossa casa. Agora, por um breve momento, as esposas levantam. Não, os homens ficam de pé. Não terminou com vocês ainda, acho que é mole assim. Esposa, você precisa afirmar isso para ele e reconhecer e colocar ele no lugar dele. E essa afirmação, ela não pode ser imposta, mas ela tem que ser conquistada. Só que vocês têm que afirmar e dar essa posição para eles. Porque se vocês não derem essa posição para eles, eles não vão conseguir exercer. Porque aí você se torna uns cavalos indomados. Amém? Você vai olhar no olho do seu marido e você vai dizer: você, meu amado, é o líder espiritual da nossa casa. Amém? As mulheres podem sentar. Você é o responsável. A esposa é responsabilidade do marido. Você é responsável pela casa, você é responsável pelo ambiente espiritual da sua casa, pelos seus filhos. Você é o responsável. É para você que o Senhor vai pedir contas do que você fez com que o Senhor colocou nas suas mãos, a sua família. Eu li uma frase hoje, eu vou deixar para reflexão. Quando a esposa peca, o marido nunca é inocente. Porque é responsabilidade sua ensinar na palavra. Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Adão que falou com Eva. E houve uma falha nessa conexão. Então que não haja falha na conexão entre vocês. Seja protetor. Você é o protetor da sua casa. A mulher é um vaso frágil, sim. A Bíblia diz isso, sim. Nós somos mais frágeis. Somos. A palavra diz. O que acontece? Que nós estamos embrutecidas. A vida nos ensinou a ser aguerrida e brava. Isso também por culpa dos homens, de uma paternidade, de um esposo severo e bruto, do machismo de antigamente. Mas nós somos mais frágeis, sim. Nós somos vulneráveis. Então a sua mulher é vulnerável. Ela é o vaso mais frágil da relação. E você tem que tratar ela como um vaso mais frágil. Quem a serpente tentou? Foi Adão ou foi Eva? A serpente tentou Eva. Mulheres, nós não queremos ser vulneráveis diante dos homens. Nós somos ensinadas assim. Mas por essa postura de não querer ser vulnerável, nós estamos perdendo a ação do homem protetor. Porque ele só vai proteger quem se torna vulnerável.
Se ela não precisa de mim, ela que lute, ela que se vire. Então eu saio da posição de protegida, porque eu digo, eu não preciso da tua proteção, eu sei. Aí a serpente fala com a gente no jardim, e quando nós caímos, toda a nossa casa acolhe. Marido, você é o encorajador. Apoie, incentive, supra as necessidades da sua esposa. Conduza ela ao crescimento. Ela é mais valiosa do que rubis, diz a palavra. E eu li num livro que a maior queixa das mulheres com relação aos homens é o egoísmo. Que os homens são egoístas. Eles pensam somente neles. Essa é a maior queixa das mulheres. Então, olhe para sua esposa com gentileza, com amor e supra. Tem marido que não supriu o básico, acha que alimento, comida é o básico. Não, o básico é tu dar condições para ela viver a feminilidade dela. Às vezes coisas que para ti podem ser superficial, mas para ela é importante. Seja sensível, esteja presente e disponível. Ouça, acolha, ganhe o coração da sua esposa. Amém? Pode sentar. Mulheres, meu pastor está me apurando. Não me apura. Fico nervosa se fica me apurando. Mulheres, se coloquem de pé. Não esqueçam o propósito de vocês. A palavra diz que vocês são ajudadoras. Vocês completam o marido. Vocês suprem as faltas dele. Vocês não foram feitas nem chamadas para ser igual a eles, para fazer a mesma coisa que eles fazem. Vocês foram chamadas como complementar, para suprir aquilo que eles não conseguem. Então, aquilo que você mais reclama do seu marido é onde você precisa ajudar. Então Deus já te mostrou o teu papel. Coloque ele na posição certa na sua vida. Ele é o primeiro depois de Deus. Não são os filhos, é o marido o primeiro. E os filhos é o primeiro para os dois. Não inverta as posições. Ele é a pessoa mais importante da tua vida e ele precisa saber disso. Ele precisa saber que ele é o primeiro e que ele é a pessoa mais importante da sua vida, aqui, depois de Deus. Se conecte, não ande sozinha. Compartilhe seus desejos com seu marido, converse, pergunte antes de agir. Não faça nada escondido, não minta nem omita nada. Amém, mulheres? A gente não anda sozinha, a gente é uma família. E quando a gente sabe do não, que a gente vai ter um não, a gente faz escondido. E isso é pecado. Então não omita. Seja verdadeira. Se você deseja algo que seu marido ainda não cedeu, ore. Que se for da vontade do Senhor, Ele vai te conceder. Conheça o seu inimigo e saiba se defender. Não seja desprevenida, esteja afiada na palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. A serpente foi tentar Eva, então seja sábia. Você pode ter certeza que a serpente vai vir te tentar. Porque se a serpente te derrubar, ela derruba toda a família. Toda a família. Se a serpente te pegar, já era, a tua casa já era. Ela vai vir em ti. Então seja sábia. Jesus no deserto, ele venceu o Satanás só com a palavra. Só com a palavra, você vai vencer com a palavra, com sabedoria. E não tente o seu marido. Não tente o seu marido.
Mulheres tendem a ser manipuladoras. Não faça isso. Não manipule para obter as coisas, para que as coisas sejam feitas da sua vontade. Não use as emoções, não use a sua fragilidade para ser manipuladora. Perdoe e siga em frente. Nosso marido vai errar. Nós também vamos errar. Mas nós precisamos perdoar e continuar. Foi assim com Adão e Eva, eles tinham um ou outro e nada mais. Porque nem para o jardim eles poderiam voltar. E eles tiveram que se perdoar e se amar e continuar. Então esse é o projeto do Senhor para a sua vida e para a sua casa. Amém? Eu posiciono vocês nessa manhã no nome de Jesus. Esposas e maridos, cada um no seu lugar. E que a casa seja colocada em ordem no nome de Jesus. Amém?